Olá, estou de volta e dessa vez, continuando aqui com os bits de configuração, nós vamos dar uma olhada nesse Watchdog, no WDT, certo? O Watchdog também é um bit de configuração, ele está lá naquela lista que a gente viu, onde a gente tem dois itens lá, um para habilitar ou não o WDT, e o outro é uma configuração de post-scaler. A gente já viu aí quando a gente viu os timers, a gente tem o pré-scaler, né? Um divisor na entrada do microcontrolador, na entrada do contador do módulo, né? E alguns contadores, né? Ele tem o post-scaler, né? Que está depois, está na saída dele. Tá? Então, o nosso WDT, no PIC 18F4520, ele tem um post-scaler na saída, que vai permitir que a gente dê um upzinho na temporização dele. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que é o WDT primeiramente, né? Vamos supor lá, você tem lá, você escreveu um código, né? E um código para seguir as regras da boa prática, dentro do loop infinito, dentro do while 1, o que você vai fazer? Você vai chamar a primeira função, vai chamar a segunda, a terceira, e essas funções vão estar fora do loop principal, do loop infinito, né? Daí o que acontece? Você chamou uma, ele vai lá, executa uma pequena parte do programa, volta. Chamou a segunda, executa outra pequena parte e volta. Chamou a terceira, executa outra pequena parte e volta. Chamou a última, executa, volta, começa tudo de novo, né? Porque é um loop infinito, ele não termina. Agora, suponha que uma dessas funções aí você chamou e ela travou, ela entrou em loop. O teu programa travou, já era. Você vai ter que puxar a tomada e ligar de novo. Né? Então, o WDT, o Watchdog Timer, ele ajuda, ele é um recurso que ajuda a gente a prevenir isso aí. Tá? Então, ó, é o que eu estou descrevendo aqui, ó, é o recurso que permite uma monitoração de funcionamento do seu código. Isso significa que você poderá usar esse timer para verificar se o seu código entrou em loop ou ficou tempo demais em um determinado ponto. Tá certo? Aí eu dou um exemplo, um código para microcontroladores, normalmente possui um IO1, que é o que a gente acabou de falar, né? Dentro deste, o programador chama funções em sequência, cada uma executando uma determinada tarefa. Caso uma dessas tarefas entre em loop ou demore mais que o normal para retornar, o WDT levará o microcontrolador ao estado de reset. Ok? Então, aqui embaixo eu estou citando que o 4520 incorpora um post-scaler, e isso permite estender o range de atuação do timer, tá ok? Vamos lá. Bom, quando a gente habilita o WDT, tá, ele vai usar como clock um contador, um oscilador interno. A gente viu aí lá para trás que tem vários tipos de osciladores nesse microcontrolador. Então ele vai usar um desses, que é o int-RC, esse cara aqui. Então assim que eu habilito o Watchdog Timer, esse int-RC é ativado. É ativado e ele vai ser usado como clock para esse timer, para o WDT, ok? A gente viu lá que com o recurso que o MPLAB oferece, a gente pode habilitar ele lá diretamente nos bits de configuração. E ele está aqui, ó. O WDT N, o Enable, ele está aqui, ó. Tá no config 2H, nesse registrador. Então, quando eu vou lá e boto on no WDT, eu estou mexendo nesse bit aqui, ó. Tá? O bit seguinte é um bit que manipula quatro outros bits. Quer dizer, lá é uma opção de escolha. Quando você abrir lá a setinha, você vai ver que tem várias opções ali dentro. Essas várias opções é exatamente o valor do post scaler. Então lá tem de 1 para 1 até 1 para, se eu não me engano, acho que são 16 bits, não me lembro agora. Mas a gente vai ver isso já já. Então chega a um valor bem alto, tá? Lá no final. Então, eu habilito ele e programo aqui e digo qual o tipo de o valor do post scaler que eu quero. Ok? Isso pode ser via o MPLAB. Né? Deve ser via o MPLAB. Pode ser não, deve ser.
E existe um outro registrador, que é o WDT-COM, que a gente conta com um único bit, que é o SWDT Enable. Tá? Que é isso aqui, gente? Isso aqui é o seguinte, eu posso habilitar ou desabilitar o meu WDT dentro do meu código. Né? Se eu não quiser fazer isso permanentemente, porque quando eu faço aqui, ó, tá permanente. Se eu quiser alterar, eu vou ter que parar o programa, mudar isso aqui, compilar de novo e regravar novamente. Mas esse cara aqui me permite desligar e ligar o WDT dentro do código. Tá certo? Então eu tenho essas duas opções. Aliás, essa aqui é uma opção praticamente obrigatória, né? Eu posso apenas deixar esse cara desabilitado, mas eu vou ter que dizer alguma coisa aqui para o post scaler, tá? E depois eu posso habilitar ou desabilitar por esse outro aqui, que é um registrador manipulável pelo código. Então vamos lá, uma pequena descrição de como funciona. Eu tenho aqui a função main e tenho o IO1. Então entrei no IO1, o que eu faço? Eu executo essa função aqui, ó, clear WDT. Essa função ela vai zerar, ela vai reinicializar o nosso timer. Vai jogar ele para zero de novo, ele vai começar tudo outra vez. Ok? Aí eu chamo a função 1, ela gasta 1 milissegundo. Função 2, 1 milissegundo. Função 3, 2 milissegundos. E a função 4, ela está com defeito. Ela tem algum problema que, em vez de gastar lá 2 ou 3 milissegundos, ela gasta 8. Tá? Então, isso é o que está descrito aqui do lado. Então, para mim executar todas essas funções, eu precisaria de 12 milissegundos. Mas eu programei o meu WDT com 9. Então, o que vai acontecer? Essa última chamada aqui, esse último comando aqui, ó, que é setar um bit de uma porta qualquer onde tem um LED ligado, né? Essa última função ela jamais vai ser executada nesse caso aqui. Por quê? Porque quando eu chamar a função 4, ele vai entrar, ele leva mais, ele vai precisar de 12 milissegundos no tempo total, né? Ele vai precisar de 9, 10, 11, 12, 3 milissegundos a mais, né? Então, o que vai acontecer? O nosso timer vai estourar. E se o timer estourar, o meu microcontrolador vai para o estado de reset. Eu vou resetar o microcontrolador. Então, ele vai ficar o tempo todo aqui, ó, resetando, resetando, resetando. E essa função aqui, esse comando aqui, ó, ele nunca vai ser executado. Tá certo? Então, é dessa forma que ele funciona. Então, se eu calcular o valor bonito aqui para ele, um valor bem calculadinho, para o tempo total que essas funções levam para executar, eu vou estar prevenindo o meu microcontrolador, né? Porque mais tarde nós vamos ver que eu tenho como saber o motivo do reset. Né? Aliás, a gente já falou sobre isso lá atrás, né? Eu acho que a gente falou assim, a gente tem como saber lá qual é o motivo do reset. Então você pode verificar esse status e você vai ver que o reset aconteceu via WDT. Aí você pode tomar uma outra via qualquer, avisar o operador, fazer alguma coisa desse tipo. Ok? Ou até mesmo desabilitar ele, dependendo do tipo de coisa que aconteceu. Né? Tudo isso pode ser muito bem cercado, basta programar direitinho. Bom, indo em frente, aqui tem um diagrama em blocos desse módulo. Notem aqui, ó, através do SWD tem, que é aquele cara que a gente viu que eu uso dentro do software, né? O SWDT Enable, eu posso usar ele, eu posso usar o WDT-AN, direto lá pelo MPLAB. Eu habilito o WDT. Feito isso, está aqui a minha fonte de clock, automaticamente ela já é ativada, e eu vou dividir ela por 128. Ok? Aí a saída desse cara aqui vai entrar no nosso post scaler, que eu vou escolher qual que eu quero. Tá? Então, olha lá, ele vai de 1 para 1 até 1 para 32.768. Ok? Eu posso escolher qualquer um desses caras aqui. É o que ele está me dizendo aqui. Ó. Então, vamos em frente. Lá pelo MPLAB, ó, eu venho aqui, ó, ligo meu WDT, coloco ele em on, e ó, no post scaler eu vou escolher qual que eu quero. Ok? Isso eu vou manipular esses bits aqui, ó, fazendo isso. Vou setar isso aqui, aqui eu vou colocar um valor qualquer. Tá certo? Por enquanto é tranquilo, né? Bom, vamos lá. Suponha que eu faça essa programação aqui, ó. Eu deixo em off via lá pelo
pelo MPLAB, né? E esse cara aqui eu deixo em 256, o meu post-scaler. E aí eu vou manipular esse bit dentro do meu código. Eu ligo ou desligo esse bit. O que eu vou ter? Quando eu botar esse bit em 1, eu vou ter o WDT ligado. Se eu botar ele em 0, o WDT vai estar desligado. Tá certo? Então, olha lá, eu pego o int RC, que é um oscilador de 31 kHz, divido por 128, divido pelo WDT post-scalar, e depois eu faço 1 sobre o resultado disso tudo. É essa conta que vocês vão ver aqui agora. Eu estou dizendo aqui, ó, divide o clock 31 por 128, divide o resultado pelo post-scalar e divide 1 pelo resultado total. Né? Então, ó, eu tenho 31.000, que é o 31K, né? 31 kHz, dividido por 128, eu tenho esse valor, 242,18. Aí eu divido 242,18 pelo post-scalar que eu escolhi, que é 512, né? O que eu vou ter? Ou eu botei lá 256, né? Bom, pode ser aqui, 256 ou 512. Eu devo ter digitado alguma coisa errada aí. Né? Então eu vou ter esse valor aqui. Depois eu vou pegar 1 sobre esse valor e eu vou ter aqui, ó, 2,11 segundos de temporização. Isso quer dizer que se eu chamar uma função dentro do meu while1, ela não pode levar mais do que isso aí para ser executada, ou um grupo de funções. Todas elas têm que ir lá, voltar, ir lá, voltar, ir lá, voltar, ir lá, voltar, e não pode gastar mais do que esse tempo aqui. Ok? Senão o timer vai estourar e o meu microcontrolador vai resetar. Então aqui eu tenho um exemplo de código bem grosseiro aqui, bem básico, tá? Utilizando o recurso do MPLAB. Então já deixo ele ligado e configuro o WDT para o post-scalar para 256. Ok? Então aqui eu tenho a função principal, criei uma variável, né? E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando um determinado bit, ó, para ver se o meu WDT estourou. Tá? Esse bit aqui, ó, depois nós vamos ver mais adiante um pouquinho, que ele vai me dizer se houve um estouro ou não do WDT. Tá? Se houve um estouro, eu mando essa mensagem aqui para o meu LCD. E se não houve, o que eu faço? Eu entro dentro do meu while1, olha lá, eu limpo o meu WDT, incremento o meu contador. Ok? Se o contador for maior que 20, eu chamo essa função aqui, ó. E o que o WDT limite faz? Ele trava o meu programa. Eu vou travar ele aqui dentro. Tá? Vou botar esse cara aqui lá, ó. Vou dizer, ó, houve um reset e vou travar ele aqui dentro. Tá certo? O outro cara aqui, ó, é por software. Ó. Eu deixo esse cara aqui desligado. Opa, desculpa aí. Deixo o WDT desligado. Ok? E aqui dentro, ó, eu habilito ele, ó. Aquele SWDT Enable. Eu boto o bit em 1, ok? Testo lá para ver, para mandar mensagem pro display, tá? Só para mandar mensagem pro display esse if aqui, nada mais. E dentro do while1 eu limpo o meu WDT. Incremento o meu contador e fico aqui dentro. Ó. Incrementando, incrementando, incrementando. Até que se o contador passar de 20, ó, eu chamo a minha limite que vai travar o meu código. Ok? Beleza até aí? E se o WDT, por um acaso, resetar, né? Vamos supor que ele estourou, o meu contador estourou. Então eu vou mandar a mensagem lá para o meu display. Tá certo? Então isso aqui é uma coisa bem grosseira, um exemplo bem simples, só para a gente poder ter uma ideia de como isso funciona. Tá? Nós vamos ter aí um exemplo ao vivo, né? Um exemplo real, rodando bonitinho, e vamos provocar o estouro do WDT e ver o microcontrolador resetar como deve ser. Tá certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos tentar fazer alguma coisa aqui prática para comprovar isso aí e depois vamos passar para outro bit de configuração. Vamos estudar todos eles até o final. Tá? Enquanto isso, eu estou ainda com aquele arranjo lá do eixo roscado, ainda não consegui terminar. Tá? Eu estou pedindo ajuda aí aos amigos que têm oficinas de usinagem, né, para fazer as pecinhas para mim, né, as engrenagens, correinha e tal, para a gente montar aquilo bem, bem montadinho, para a gente ver aquilo funcionando na prática e definitivamente. Por enquanto,
É só. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.